participando, né, também esta reunião e tenho certeza serão colaboradores aí do processo ao longo de toda a reunião. Muito bem. Eu vou colocar a apresentação. Só um retorno de vocês aí, vocês estão visualizando essa tela? Quem apresenta não visualiza aí vocês. Tá sim, Jonas. Sim, um pouco baixo. Lado. O pessoal está reclamando que o som está baixo, Jonas. Se puder falar um pouquinho mais alto? O som está baixo? É. Tem que ficar essa máscara. Melhorou um pouquinho? O Jonas ainda está baixo. Vou pedir para vocês tentarem aumentar o volume de vocês aí também, por favor. Melhorou um pouquinho? A minha aqui tá normal, Jonas. Aqui também está normal. Muito bem. Então, o motivo, né, são dois motivos, na verdade, né, que para a realização desta reunião remota e com os diretores e diretoras da rede particular de ensino dos 30 municípios que compõem aqui a Regional de Pouso Alegre. O primeiro deles é referente, né, à validação das atividades não presenciais, então deixar bem claro isso, nós iremos validar somente as atividades pedagógicas não presenciais. Então, o período, né, em que ocorreu a organização híbrida e agora a volta do presencial não será necessário. Então, a validação será do período específico quando só ocorreu atividade não presencial, ou seja, professor e estudantes em casa. Tá, gente? Não havia nenhuma atividade na escola, tá bom? Porque o híbrido, ele alterna. E o não presencial e o presencial está previsto no regimento de vocês já. Então, o que nós iremos validar é somente o período de atividades pedagógicas não presenciais, baseado aí na resolução do Conselho Estadual 479/2021, que estabelece lá as orientações quanto ao requerimento de autorização da composição da carga horária mínima anual obrigatória de atividade escolar a partir da realização de atividades pedagógicas não presenciais. O marco legal, né, é essa mesma resolução que dispõe sobre a reorganização das atividades escolares no Sistema Estadual de Minas Gerais, devido à pandemia Covid-19. Importante dizer que essa resolução revogou a anterior, a que estava vigente, né? Ano passado, o requerimento e a validação foi baseado na 474 do Conselho Estadual, de 8 de maio de 2020. Então, nós tivemos aí a revogação de 2020. Os inspetores, quando forem para visita e para validação desses processos aí de atividades não presenciais, eles validarão, né, farão a validação de 2020 baseado no 474 e a de 21 na 479. Então, os pontos principais aí da 479, né, a questão aí da excepcionalidade, daí a necessidade, né, do Serviço de Inspeção Escolar realizar essa validação, porque trata-se de uma excepcionalidade as atividades pedagógicas não presenciais. Então, começa aí a 479 garantindo essa excepcionalidade. Em seguida, no seu artigo 2º, né, coloca lá que o cumprimento da carga horária prevista na LDB poderá ser feita por meio das seguintes alternativas. Eu vou lá no item 2, né, que é o que nos interessa, que é a realização das atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação. Ou seja,
Nós sabemos que tem escolas particulares que utilizaram uma plataforma, né? Praticamente todo o trabalho foi feito digitalmente. E nós sabemos que tem escolas particulares que fizeram parte digital, parte, né, com documento físico, lá, uma atividade que foi entregue ao aluno, etc., né, uma apostila, alguma coisa assim. Tá bom? Então, isso está autorizado, né, sendo ou atividade digital ou atividade meio a meio, né, ou também somente atividades não digitais. Então, o amparo está aí. Aí diz lá, as atividades não presenciais poderão ser realizadas em todos os segmentos. Então, da educação infantil até o ensino superior, foi autorizado em razão da pandemia, em todas as modalidades, né, envolve também aí os cursos técnicos, a educação de jovens e adultos, então envolve todas as modalidades. Também foi autorizado, né, essa situação. Jonas. Pois Jonas. Oi, boa ouvindo. tarde. Desculpa interromper. Parece que tem algumas pessoas tentando entrar, estão aguardando sua liberação, por favor. Você pode verificar? Eu vou ter que dar uma paradinha aqui. Eu dei um tempinho justamente para o pessoal chegar, mas... É uma diretora, está pedindo autorização. Para não atrasar muito a reunião, por isso que... Só um minutinho aqui, deixa eu achar. Obrigada, Jonas. Aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. Muito bem, vamos retornar lá para a tela. Então, a gente estava aqui dizendo que, né, foi autorizado, então, as atividades para todos os segmentos da educação infantil para a educação superior, inclusive as modalidades técnicas e também educação de jovens e adultos. Aí, no artigo 4º da Resolução 479, nós temos lá a definição, né, que vocês utilizaram já no passado, quando do relatório circunstanciado, a definição, o conceito de atividades pedagógicas não presenciais. Só para relembrá-los, né, o que são essas atividades, tudo que foi feito por vocês aí, né, videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs e outros, né, programas de TV, de rádio, adoção de material didático impresso. Então, aqui nós temos o amparo e o conceito aí das atividades pedagógicas não presenciais. Muito bem, no capítulo 2, vai já para a reorganização dos calendários escolares. Esses calendários, né, eles deveriam ser organizados, né, seguindo as seguintes premissas. Assegurar, né, de forma de alcance das competências e objetivos da base nacional e agora do nosso currículo referência de Minas Gerais. Adotar as providências para minimizar ao máximo o impacto, né, para os estudantes. Tá? Então, foi vital aí, né, essa conexão, né, com os estudantes, principalmente digital, e aqueles que não tivessem esse acesso, um acesso, né, através do material impresso, e adotar o que prevê a legislação e a própria base nacional, né, as várias formas de organização de trajetória escolar. No artigo 8º, né, o mínimo, né, para ser computado em termos de carga horária, 800 horas. Nós sabemos, né, nós acompanhamos aqui junto com os inspetores escolares, que a maioria das escolas particulares seguiram o calendário de 200 dias letivos, né, seguiram rigorosamente. Inclusive as particulares iniciaram o ano letivo antes do estado de Minas Gerais, né? A rede estadual começou só em março e a rede particular começou em fevereiro, então, realmente, né, começou antes, seguindo essa lógica dos 200 dias letivos, mas tem um amparo aqui, caso não conseguissem, né, poderia se computar aí as 800 horas, né, garantidas as 800 horas através de uma programação num calendário de carga horária. Então, foi dada essa mesma oportunidade que foi dada lá em 2020.
Mas a maioria das escolas nós sabemos que seguiu aí os 200 dias letivos. Foi dada a possibilidade também de rever a programação do calendário, né, o recesso do meio do ano, provas, exames, reuniões, né, tudo que fosse presencial poderia ser revisto em razão aí da pandemia, principalmente naquele período, né, que nós tivemos a onda roxa, né, no sul de Minas, né, um período aí de agravamento da pandemia Covid-19. Então, foi dada essa oportunidade aí da rede particular de adaptar o seu calendário, né, fazer as adaptações, antecipar, por exemplo, o recesso, poderia ser feito. Muito bem, aqui eu gostaria de chamar a atenção, né, em relação à educação infantil. Como foi na 474, também na 479, o artigo 14 é o artigão, vamos assim dizer, né, o grande artigo aí da educação infantil. Então, neste ano está mais claro para nós aqui o artigo 14, ano passado havia ainda uma dúvida do Conselho Nacional, esse ano isso está consolidado, e eu não peguei o artigo 14 aqui na íntegra, não, eu selecionei aqui um trecho que é o mais importante, tá? Se tiverem aí diretores ou diretoras de escola, né, de educação infantil, né, a maioria dos particulares tem educação infantil também, né? Então, nós dispensamos os diretores de escolas exclusivamente de educação infantil por esse motivo aqui, ó. Que diz aqui, o artigo 14, nesse nível de ensino, educação infantil, as escolas não poderão optar pela oferta de atividades não presenciais como forma de cumprir a carga horária mínima obrigatória. No tocante à avaliação, ressalta o Conselho Nacional, em seu parecer, que essa deve ser realizada na educação infantil para acompanhamento, registro e desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Assim, a promoção da criança deve ocorrer independentemente do atingimento ou não de objetivos de aprendizagem estabelecidos pela escola, pois nesta fase de escolarização, atenção, nessa fase de escolarização, ou seja, na educação infantil, a criança tem assegurado o seu direito de progressão sem retenção. Então, atenção, senhores diretores, senhoras diretoras da rede particular. Não existe essa situação de retenção na educação infantil. Ah, mas o pai pediu, a mãe pediu, a avó pediu, o responsável pediu. Não está autorizado. Eles não têm competência para essa situação, tá, gente? Então, vamos observar isso com bastante calma. Gente, vocês têm amparo aqui no artigo 14 da resolução 479 do Conselho Estadual de Educação. Então, não é previsto nem a retenção e nem a vontade do pai e da mãe, tá bom? Eles não têm competência para definir se o filho vai... Ah, meu filho está fraco, né? Essa impressão. Ele não está sabendo nada, né? Eu queria que ele frequentasse de novo o pré de 4, o pré de 5. Não pode, tá? Então, não é utilizado as atividades não presenciais para cumprir carga horária, então não há essa necessidade, então foi isentado, né, a educação infantil, aqui no artigo 14, do parágrafo 1º, isso fica bem claro, né, as escolas de educação infantil estão dispensadas em caráter excepcional, durante o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de trabalho educacional e do cumprimento da carga horária mínima prevista, né? No caso, 200 dias letivos, 800 horas. Então, foi dispensado. Por isso que nós dispensamos também a educação infantil desta reunião, porque esta reunião visa, né, esclarecer o preenchimento do requerimento e também do relatório circunstanciado referente à validação das atividades não presenciais realizadas pela escola. Ô, Jonas, antes de você passar para o próximo artigo, tem mais pessoas pedindo para entrar. Perfeito. Jonas, se você quiser passar a coordenação da reunião também para mim, eu posso ir autorizando as pessoas a entrar para ajudar. Quem que está falando? Eu não estou reconhecendo aí. Ana Buda. Ah, tá. Um minutinho. Acho que só tem uma pessoa aqui, não tem mais ninguém. Era só uma, viu, Ana? Acho que não é necessário, não. Ok. Tá? Vou esperar um segundo aqui para ver se tem mais alguém.
Só tinha uma pessoa. Ah, apareceu, hein? Deixa eu só falar. É por isso que nós estamos gravando a reunião, né? A gente já tinha essa previsão aí de que isso poderia acontecer. Muito bem, voltando. Voltando para a nossa reunião. Então, a questão da educação infantil, então, só deixar claro que não poderá ser computado, né, as atividades não presenciais como forma de cumprimento de carga horária e também não é admitida a retenção do aluno. Tem que garantir para ele, é direito, né, da criança, né, a continuidade, né, a sua trajetória escolar, seu direito de progressão sem retenção. Muito bem. Lá no artigo 16, as instituições de ensino deverão registrar de forma pormenorizada e arquivar as comprovações que demonstram as atividades escolares realizadas fora da escola por no mínimo 5 anos. Então, é aqui que o inspetor, né, às vezes tem escola particular cobrando lá o inspetor, você não veio validar aqui. Mas assim como vocês, o inspetor também está vivendo, né, a pandemia. Então, ele também está limitado aí na sua ação, né, porque nós estamos ainda vivendo, né, está aqui, né, o coordenador de máscara, muitos de vocês também estão aí mascarados nesta reunião, porque nós estamos vivendo daí esse tempo, né, dado aí para que a gente possa avaliar todas as atividades que foram feitas. Tá? Então, tem que manter um arquivo lá das comprovações que demonstram que essas atividades não presenciais foram realizadas pela escola. A gente vai entrar mais em detalhe mais à frente, mas deixar claro isso para vocês. Nós temos 5 anos aí, né, deve ficar arquivado lá, porque a inspeção terá até 5 anos. Com certeza nós terminaremos isso com mais rapidez, mas nós estamos amparados aí pelo artigo 16. Artigo 17. Esse aqui, gente, esse 17, eu quero que vocês tenham muita atenção nesse artigo 17, porque o plantão da inspeção aqui na regional, ele é muito intenso no mês de novembro e principalmente no mês de dezembro, quando começa a sair as notícias de reprovação. Gente, reprovação após 2 anos de pandemia é algo muito sério, né, do ponto de vista pedagógico. A gente tem que pensar muito bem sobre isso, tá? E o pai e a mãe, o responsável, aonde que ele vem buscar os seus direitos, onde ele vem buscar aqui, né, algum esclarecimento aqui na regional, e a gente vai se basear na 479. A 479 ela é bem clara, ó. Desenvolver a previsão de formas de garantia de atendimento dos objetivos da aprendizagem para estudantes e ou instituições de ensino que tenham dificuldades em realização de atividades pedagógicas não presenciais. Então, o estudante que, né, tem lá várias dificuldades. Agora vocês estão voltando aí, a maioria já está no presencial total, né? Então, as instituições deverão destinar ao final da suspensão das aulas, isso já aconteceu, períodos no calendário escolar para. E, ó, isso não é novo, não, gente. Desde o ano passado, na 474, estava previsto. Então, o aluno voltou a realizar a avaliação diagnóstica, é fundamental. Construir, né, gente? Não é para fazer, né? Porque a gente sabe que não se faz um programa de recuperação em um mês, tá? Então, construir um programa de recuperação pensando em novembro, dezembro, 2022, 2023, né? Isso vai se alongar. Organizar programas de revisão de atividades, né? E, fundamentalmente, garantir a segurança sanitária das escolas. Então, vale lembrar isso. Então, eu pergunto a vocês aí, vocês diretores, diretoras de escola, né? Isso tudo foi feito? Porque na hora que o pai e a mãe vier aqui na superintendência fazer aqui a notificação, o memorando, o inspetor vai aí na sua escola e vai perguntar, ó, vocês observaram o artigo 17
da resolução 479, foi feito uma diagnóstica com esse aluno, um programa de recuperação, um programa de revisão, antes de qualquer reprovação? Tá? Então, nós estamos aqui, né, colocando isso para vocês, que é muito importante, né? Nós vivemos uma situação bem complexa aí nesses 2 anos, né? Então, né, sabemos, né, do bom trabalho realizado por vocês, mas, né, faz parte do nosso trabalho alertá-los, né, sobre essa circunstância aí prevista no artigo 17. No artigo 19, aí já começa o processo, né, para justificar aí a validação. Pois não? Tranquilo? Posso prosseguir? Pessoal, posso prosseguir? Dá um retorno aí, por favor. Jonas, pode sim. É só para lembrar que a Escola Magia do Saber está com o som aberto, por isso que está dando alguma interferência. Ah, sim. Bom, belo nome, Magia do Saber, por favor, fechar aí o seu áudio. Muito bem, no artigo 19 está lá, né? Como será esse cômputo da carga horária? Como será esse cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais, né? Então, está lá. Desde que cumpridas as normas constantes nessa resolução e mediante a divulgação do planejamento de atividades pedagógicas não presenciais pela instituição, né? Esse planejamento, né, deverá indicar que a instituição cumpriu, né, o que está previsto em termos de objetivos de aprendizagens, seguindo a base nacional, né, comum curricular. Ocorreu formas de interação, né, mediadas ou não por tecnologias, ou seja, né, tinha lá uma plataforma, ou foi entregue lá uma apostila para o aluno, né, alguma forma, vocês vão comprovar como foi feito esse trabalho. Vocês garantiram o cumprimento da carga horária mínima de 800 horas, né, e também como foram os registros da participação dos estudantes. Tá, gente? Foi por meio digital, né, gente? Como foi feito esse registro, né, dessa participação. As formas de avaliação nesse período aí não presencial. Então, volto a dizer, nós vamos validar somente o período não presencial, aquele período que só tinha lá professor e aluno tudo em casa. Tá, gente? Nem o diretor estava na escola. Professor, aluno, diretor, todo mundo em casa, né, gente, na situação remota, né, por meio remoto, realizando as atividades não presenciais. O referido planejamento deverá ser arquivado na instituição quando do retorno às atividades presenciais para fim de comprovação da sua execução. Aí no seu artigo 20, muito semelhante ao que foi a 474 no passado, né, né, as escolas que preencheram, tem aí o arquivo, com certeza, de vocês. Vai ter que mudar só o embasamento, mas nós já enviamos para você, quando do convite para esta reunião, nós enviamos esta resolução, a 479, e também enviamos no Word, né, num documento editável, o requerimento e um outro arquivo com o relatório circunstanciado que deverá ser preenchido pelo diretor da escola. Então, está lá. Para efeito de autorização da realização de atividades pedagógicas, no cômputo da carga horária, a instituição deverá, em até 30 dias, após o retorno às aulas presenciais, enviar o requerimento solicitando a validação por e-mail às superintendências regionais de ensino. Nesse caso aqui, né, além do requerimento, deverá preencher lá um relatório circunstanciado do diretor da instituição de ensino com as seguintes informações. Isso está lá, viu, gente? Esse relatório ele já foi, né, preparado para que vocês fossem preenchendo os dados da escola, né, e incorporando informações. Mas ele, basicamente, o esqueleto dele está pronto, foi enviado para vocês junto com o e-mail do convite para esta reunião. Então, informações sobre as alterações e adequações realizadas na proposta pedagógica, regimento escolar e calendário escolar. Lembrando que a proposta pedagógica e o regimento já foi alterado ano passado, então não precisa alterar de novo, já foi alterado, prevendo as atividades não presenciais. Né? Foi feito lá o adendo, né? O adendo regimental, né? O complemento da proposta pedagógica, o calendário que deverá ser adaptado, ou com um adendo, né? com uma observação
do período de atividades não presenciais. Aí você conversa aí com o seu inspetor escolar, né, em relação, né, a qual foi o período, porque, gente, cada cidade, né, teve períodos maiores ou menores de atividades não presenciais. Nós sabemos de cidades que agora que receberam autorização lá do prefeito para retornarem às atividades presenciais, estavam totalmente remotos, né? Do mês de novembro para cá que realmente universalizou, todos estamos presentes de forma presencial na escola. Então tem que observar, e cada município não é igual, cada município tem uma realidade. Também, né, as formas de como foram as formas de comunicação com os estudantes, com os pais, com os responsáveis, nesse período aí de suspensão. Então, foi bem complexo, né, com certeza, né, mas as redes sociais foram aí uma ferramenta importantíssima nessa comunicação, né, então como que vocês lidaram com essa situação? Vocês vão contar isso lá também no relatório. O relato dos procedimentos a serem adotados pela instituição no retorno às atividades presenciais. Então, vivenciamos a atividade remota, agora que voltou presencial. Gente, que medidas foram adotadas pela escola? Vem do que eu falei lá no artigo 17, ó. Avaliação diagnóstica, a revisão dos conteúdos trabalhados, a realização de recuperação. Nós temos que oportunizar isso para o aluno, gente. Isso vale para todos, rede estadual, rede municipal, rede particular, o sistema estadual de ensino, tá bom? D, qual foram as formas de comunicação? Percebam que a comunicação está presente muitas vezes, porque é fundamental o pai, a mãe, o responsável saber o que está acontecendo, gente, em termos de atividades, né, de processos recuperativos, de revisão, é fundamental, né, para que o pai não seja pego desprevenido, despreparado, de surpresa aí com, né, uma informação de que o filho dele não atingiu os requisitos mínimos. E letra E, está logo em cima ali, informação quanto à data de início e término das atividades. Isso no início do relatório circunstanciado tem lá, né? Já tem lá um cabeçalho e tem essa pergunta lá, qual foi a data início e término, deixar claro para vocês, no período de atividades não presenciais, tá bom? Não presenciais. 2. Junto ao relatório circunstanciado, o diretor da instituição deverá anexar documentos que evidenciem as informações prestadas, como, por exemplo, o planejamento das atividades não presenciais previstos no artigo 19 dessa resolução, a comprovação de comunicação com os pais responsáveis, a cópia da alteração ou adequações realizadas na proposta e no regimento, isso vocês já têm do ano passado, e o calendário para fins de registro, dentre outros documentos pertinentes. Muito bem, atendidos os critérios mínimos para serem consideradas atividades escolares, ou seja, contemplação dos objetivos da aprendizagem previstos na Base Nacional Comum Curricular, acesso ao conteúdo proposto, a orientação do professor, a frequência exigível e registros, e cumpridos os requisitos descritos, é isso que o inspetor vai olhar, a oferta das atividades pedagógicas não presenciais para fim de composição da carga horária será validada pela Regional de Ensino via Serviço de Inspeção Escolar. Posteriormente, poderá ser realizada uma visitação in loco, né? Os inspetores até solicitaram aqui uma visita em duplas, né? Para agilizar o processo aí de validação. Tá? Então, é importante aí lembrar, né, desse arquivo que vocês devem manter aí quando da visita, claro, que o inspetor vai agendar com vocês, né, para que isso ocorra e esse processo de validação aconteça. Então, lembrete aqui, tá, gente? O diretor da instituição de ensino deverá encaminhar à regional impreterivelmente até 30 dias após o retorno das aulas presenciais o requerimento solicitando autorização. É claro, né, gente, que nós sabemos aí como está essa correria, né? O mês de novembro é um mês de encerramento, mas também é um mês de planejamento para 22. Então, diante disso, nós colocamos aí no finalzinho, excepcionalmente, poderá ser encaminhado à regional em até 30 dias após o cumprimento da carga horária mínima, ou seja, ao término do ano letivo, né, referente ao ano letivo de 21. Então, semelhante ao que foi o ano passado, né, terminou o ano letivo, aí, né, vocês teriam 30 dias para encaminhar, né, o requerimento e também o relatório circunstanciado.
No caso dos cursos semestrais, nós sabemos que as particulares, né, têm os cursos técnicos, né, gente? Mesma coisa, tem a mesma coisa, né? Vale também para os cursos técnicos, também para a atividade, né, da modalidade de educação de jovens e adultos, né, cursos semestrais, mesma coisa, também tem que solicitar, nós tem particulares que são só de cursos técnicos, vale também para esse caso, tá? O prazo para envio por e-mail para a SRE, não vamos enviar papel não, a gente manda por e-mail, tá? A gente até 30 dias após o término do ano letivo, né? A maioria das escolas está terminando o ano letivo aí naquela semana ali de 14 a 17, né? Maioria, 14 a 17 de dezembro, então, após o término, né, começa o envio, e o e-mail para envio está aí, na tela. Essas telas nós vamos compartilhar com vocês, né? Amanhã nós estamos enviando para vocês a gravação e também essa tela aqui da validação, do processo de validação da carga horária. Fiquem tranquilos aí, né? Essa questão de anotar e tudo mais. Nós vamos enviar para todos vocês. Dúvidas que foram enviadas aqui. Antes de abrir aí para vocês, algumas dúvidas que foram enviadas que nós mandamos. No e-mail que nós mandamos para vocês, né, nós colocamos os links, né? Para os dois assuntos, né? E aqui foram enviadas, a maioria das dúvidas são relacionadas aí à validação. Então, perguntou aqui, os documentos enviados deverão ficar arquivados na escola ou encaminhados à superintendência? O que eu falei, fica na escola arquivado, encaminha para a superintendência o requerimento e o relatório na forma digital, via e-mail institucional, aquele e-mail informado anteriormente. 2, cada escola do município deverá preencher esses documentos? No caso aí, cada escola particular preenche o seu. 3, podemos computar as 800 horas a partir da entrega de todas as atividades propostas pela coordenação pedagógica para os alunos? Com certeza, né? Vocês vão emitir aí históricos e tudo mais, né? Desde que vocês tenham feito, né, de forma correta, conforme a resolução, né, essas 800 horas foram cumpridas, estão comprovadas, podem gerar os seus históricos e tudo mais. 4, a carga horária anual é de 800 horas para todos os alunos, mas a dúvida fica quanto aos alunos que em algum momento não fizeram suas atividades. No meu entendimento, ele não cumpriu as 800 horas, sendo assim, como fica a situação desse aluno? 800 horas, gente, é o mínimo que a escola tem que ofertar. 800 horas é o mínimo que a escola tem que ofertar. O aluno, ele deverá, dessas 800 horas, atingir uma frequência de 75%, ou seja, 75% de 800, 600 horas, para que ele seja aprovado por frequência, tá? Então, se o aluno deixou de realizar alguma atividade e não computou carga horária para ele, né, ele perdeu algumas frequências, mas se ele, até o final do ano, chegar a 600 horas de frequência, foi oportunizado 800, mas ele esteve presente em 600 horas, ele está aprovado por frequência, tá? Então, a escola, obrigatoriamente, oferta no mínimo 800 horas. O aluno, gente, ele deverá comprovar sua frequência em 75%, em 600 horas. Sim, qual é o e-mail que devemos encaminhar o requerimento e o relatório circunstanciado? Devemos mandar de todas as escolas juntos? Não, é um requerimento, é um relatório por escola. O e-mail nós já informamos anteriormente e vamos enviar para vocês também. E sexta e última pergunta aqui, ó, há necessidade de preencher o formulário, visto ter autorização para ministrar na modalidade EAD, o curso técnico e transações imobiliárias, conforme portaria 11. Bom, nesse caso aqui, atenção a essa escola que enviou essa pergunta. Normalmente a escola que tem o EAD, ele tem o presencial também. Então, em relação ao presencial, ele deverá enviar, tá, gente? Em relação ao curso, essa escola até eu conheço ela tem os dois, né? O presencial e tem a distância. Então, deverá enviar, porque, né, vamos lembrar aí que tem o curso presencial. Então, essas atividades não presenciais foram ligadas a cursos técnicos presenciais, tá? Presenciais. Então, para o curso presencial é obrigatório, porque ocorreu esse período de tempo em que a escola não foi autorizada a funcionar pela prefeitura, pelo Estado, né, a chamada onda roxa aí do Minas Consciente do Estado de Minas Gerais, em que a escola não poderia abrir as portas, não poderia ter aula presencial, então ela desenvolveu uma atividade não presencial.
tá bom? Então, em relação ao EAD, tranquilo, isso não precisa, né? O nome mesmo já diz, né, que se trata de uma modalidade diferente, né, à distância. Agora, em relação ao técnico que você tem aí presencial, esse tem que cumprir e enviar para nós o requerimento e também o relatório circunstanciado, como que vocês fizeram com esses, né, com essas turmas de alunos, de turmas presenciais. Vai passar, a gente logo volta, daqui a pouco nós estamos aí nas escolas, né, a gente conversando, batendo um bom papo, tá aí os nossos contatos, né, do gabinete, da diretoria educacional, aqui da coordenação e o site também da Regional de Ensino. Eu vou sair aqui da apresentação para a gente abrir para as perguntas. Muito bem. Agora nós temos aí, gente, um tempinho para, antes da gente entrar no segundo assunto, né, que é o novo ensino médio na perspectiva da resolução 481 do Conselho Estadual, vamos abrir para perguntas, dúvidas que vocês surgiram aí ao longo da apresentação. Deixar claro que esta gravação e também as apresentações serão enviadas no e-mail aí que nós enviamos também o convite. No chat aí tem alguma pergunta? Os inspetores aí verificaram alguma questão? Tem uma pergunta aqui do Colégio Nossa Senhora do Carmo, de Borda da Mata. Eles falam que o ensino remoto aconteceu somente do dia 8 ao dia 22 de fevereiro. Portanto, devemos requerer a validação somente para esse período e também da onda roxa? É isso? Repete, por favor, Vanilda. Repito, Jonas. Ela relata que eles tiveram um período remoto somente de 8 a 22 de fevereiro e no período da onda roxa. Então, ela quer saber se ela vai ter que fazer a validação somente desse período, se o inspetor vai lá para validar somente o período remoto. É isso mesmo, né? Perfeito, é isso mesmo. Muito, muito bom. Exatamente, é aquele período de fevereiro e depois o período da onda verde. Exatamente, é só o período em que professores e estudantes estavam em casa, não havia nenhum tipo de atividade presencial. O híbrido não vai precisar passar por validação. O Conselho Estadual entende que o híbrido já é a transição, já estava previsto, né, no regimento de vocês o não presencial, e o presencial já era a normalidade, então não é necessário validar esse período. Então, o entendimento do Conselho Estadual é que somente o período excepcional, quando, né, a escola fechou, essa que é a verdade. Fechou as portas, mas o trabalho ficou, né, sendo feito remotamente com os alunos. É isso mesmo. Então, tá bom. APAI Borda da Mata. Essa pergunta eu acho que eu já ouvi das minhas APAIs também. Escola especial poderá fazer flexibilização de alunos do 3º e 5º ano? Eu acho que é questão da flexibilização do tempo, seria isso? Vamos pedir para esclarecer. Seria a retenção, utilizando o direito de flexibilização do aluno especial? Se a PAI puder esclarecer para a gente, vai facilitar. É isso mesmo, Vanilda. É isso. Então, Jonas? Sim. No caso específico, né, das APAIs, né, há uma normativa, né, para que possa ocorrer a flexibilização. Lembrando, né, que são no máximo 1 ano aí de flexibilização, né, então observar cada aluno, cada caso, né, não pode ser uma normalidade isso não, tá? Porque já tivemos 2020. Como que vocês fizeram em 2020, né? Agora o 21, então tem que olhar com bastante carinho essa situação aí, né, do que foi trabalhado. 20, realmente em 2020 nós ficamos muito mais tempo, né, em nossas casas, né, isso para a educação especial foi muito mais complexo. 21 nós já tivemos aí um período aí, né, já do segundo semestre praticamente começou a fase híbrida, vamos assim dizer, né, escola, casa, alternando. Então tem que olhar com bastante calma, né, as APAIs realmente têm essa na normativa da educação especial, não só das APAIs, né, mas da educação especial em si, tem essa normativa para flexibilização. Mas eu entendo que é importante analisar caso a caso, situação por situação,
né, não se tornar, é uma excepcionalidade, né, observar com muito carinho essa excepcionalidade, tá bom? Ô, Jonas. Pois não, André. Vamos lá, Vanilda. Vai lá. Eu tenho orientado para as minhas APAES, para elas sempre recorrerem ao conselho de classe, né? Analisar situação por situação. As APAES têm questões muito específicas, principalmente de 5º ano, quando a APAE já não tem mais continuidade para esse estudante, e durante 2020 e 2021, eles tiveram situações, né, muito problemáticas em relação aos estudantes com deficiências mais severas, né, que o atendimento remoto para eles foi muito mais complicado do que já foi para todo mundo. Então, eu tenho aconselhado as minhas APAES que, antes de qualquer coisa, que reúne o conselho de classe, com a participação da equipe de saúde, né, ouvindo também os familiares, antes de executarem realmente essa flexibilização. Eu também tenho feito essa orientação, Andréia, e pedindo especial atenção com os alunos que vão para outra instituição, que é a terminalidade, porque aqueles que poderão ficar na PAI, assim como nas demais escolas que nós já conversamos hoje, pode ser feito um plano especial de trabalho com eles, né? Não há necessidade de a gente ver quais são as habilidades para este ano letivo, e sim quais aquelas que não foram consolidadas nesses 2 anos, porque não estamos falando só de 2021 e 2020 também, né? É um trabalho diferente que vai impactar o nosso ensino nos próximos anos. Nós não vamos resolver isso, né, Jonas, nesse final de ano, nem que queria acreditar que em 2022 resolvêssemos tudo, mas a gente sabe que é um desafio grande, né, que é uma reconstrução a partir de agora. Então, estou pedindo essa atenção e esse respaldo também do conselho de classe e de toda a equipe clínica que eles têm, né, o pedagógico e o clínico, porque as nossas crianças tiveram um retrocesso até, como narrado por algumas instituições, na socialização, porque eles deixaram o contato social deles era muito restrito ao ambiente escolar, e nesse período ficaram muito, né, deram bastante trabalho para os familiares, complicou bastante, tiveram atendimento até domiciliar por conta disso, né? Então, esse é realmente um olhar diferenciado para eles. Já era um olhar diferenciado. Com a pandemia, né, redobrar, né, essa atenção. Aqui tem mais uma, Jonas. Escola especial poderá reter o aluno que não desenvolveu os PETs e não retornou para a escola no ensino híbrido e nem no presencial? Tem pais de alunos que não querem que o filho passe de série, visto que o aprendizado da criança está muito defasado. A PAI de Santa Rita do Sapucaí. Então, como disse muito bem a Andréia, o conselho de classe, nessa hora, ele tem um papel muito importante. O conselho de classe é soberano no respeito à trajetória do aluno. Pelo que você está me dizendo aí, se esse aluno não frequentou, se esse aluno não fez nada, na verdade, ele tinha que estar fora do sistema. Ele tinha que ter sido considerado desistente, né? Por não comparecer, por não apresentar as atividades, né? Um abandono, exatamente, né? Teria que ser considerado desistente, que aí ele voltaria para o ano em curso. Mas cabe, né, uma análise do conselho de classe, né, com muita calma, muita tranquilidade, né, essa análise, tá bom? É fundamental. O conselho de classe é soberano, respeitando a trajetória. Vocês conhecem mais do que nós, né, cada aluno de vocês, cada realidade, né? Então é muito importante te levar em conta tudo isso, né, que acontece, principalmente na educação especial, principalmente. Mais dúvidas aí? A Escola Irmão Alexandre, o diretor está pedindo para fazer a mudança do e-mail dele, então vou pedir para ele encaminhar esse novo e-mail para a coordenação de inspeção, para o e-mail da coordenação de inspeção, porque aí encaminha para os diversos setores da superintendência para a gente poder fazer essa mudança. Ótimo. Tá? Obrigada. Ótimo. Aqui não tem mais nenhum questionamento, não. Se alguém quiser fazer a pergunta, agora fica à vontade. Parece que surgiu uma pergunta. Surgiu.
E quanto à escola regular, pode haver retenção nos finais de ciclo? Veja bem, essa pergunta, ela se aplica antes da pandemia, né? Sempre, né, se aplicava. Vamos lembrar, né, é importante lembrar aí, fundamental, né, que esse processo avaliativo em tempos de pandemia é muito complexo, né? O respeito à trajetória é fundamental, né, e é um direito do aluno. A gente viu lá na educação infantil esse respeito à trajetória, ao percurso escolar do aluno. Então, né, você vai ter aí um mês e alguns dias aí, é muito pouco tempo, né, o processo avaliativo, né. Então, eu entendo, assim, falar em retenção após 2 anos de pandemia é algo muito sério, gente. Tem que se pensar muito bem, vamos tomar cuidado com esse formato tradicional, né, repressor, muitas vezes, de reprovação de aluno, né? É uma situação de excepcionalidade. Então, o conselho de classe tem que ter muita sensibilidade nesse processo. Tá? Então, é muito importante, né, esse acompanhamento. É fundamental, né, analisar, principalmente ao final de cada ciclo. Né? Fundamental. Eu entendo que após cada ano, né, essa análise tem que acontecer, mas porque a pergunta que a inspeção vai fazer é a seguinte: foram observadas as recuperações paralelas? A cada atividade realizada, a cada avaliação avaliada, paralelamente, o professor foi acompanhando esse processo? Se no dia a dia já é difícil, a gente imagine remotamente. Mas o inspetor vai perguntar isso para vocês. Tá? Foi feito um acompanhamento bimestral, mais intenso, e consolidado isso junto aos pais? Foi feito um acompanhamento semestral, consolidado isso junto aos pais? Gente, ao aluno foi oportunizada todas as situações? As avaliações foram só tradicionais ou foram diversificadas? Hã? Olha quanta coisa aí, gente. O inspetor é danado. Ele vai chegar aí e vai colocar vocês na parede aí. Tá? Então, é muito importante fazer essas observações para o seu professor. Olha, você oportunizou o seu aluno? Você deu, né, todas as oportunidades? Falar que o aluno é fraco, não estão medindo força. Né? Ele tem que comprovar aqui todas as possibilidades de avaliação foram feitas, tradicionais, né, progressistas. Né? Então, é um processo intenso. Né? O processo de ensino-aprendizagem, ele é complexo, não é uma coisa simples. Nós sabemos disso. Então, por isso que eu digo, né, gente, falar em retenção, reprovação, após 2 anos de pandemia, né, é algo assim que tem que se pensar muito bem, tá bom? Então, eu peço a vocês, né, gente, esse chamamento aí das suas equipes, né, dos seus pedagogos, esse trabalho de consciência aí com a sua equipe de professores, né, nesse processo, porque é algo assim que tem que se pensar muito bem, tá bom? Claro que a escola tem autonomia, tem o seu regimento próprio, né? Tem o seu projeto político, nós respeitamos, mas essas questões nós vamos levantar, né? Como já fazemos todos os anos, tá bom? Então, a gente alerta, né? A gente previne, né, as escolas nesse sentido. Mais alguma questão? Tem sim, Jonas. Antes disso, o pessoal está pedindo para observar, porque tem gente com o áudio aberto e aí acaba interferindo um pouquinho. A Flávia, ela diz: quando a criança de 1º ano está sem ser matriculada em nenhuma escola e quer ser matriculada agora ou em 2022, como proceder? Esse caso, Flávio, eu peço para você entrar em contato com o seu inspetor escolar, que é um caso mais específico, né? Não é o nosso assunto aqui de hoje, da validação. Eu vou pedir essa gentileza para você, tá bom? Porque é um caso que tem que analisar a data de nascimento, né? Tem tudo, tem alguns fatores a serem analisados. Eu peço essa gentileza, tá bom? Isso. Jonas, é só destacar que é obrigatória a matrícula da criança de 4 a 17 anos, certo? Então, é claro que vai ter toda uma orientação de como agir, mas a qualquer momento que uma criança que está fora da escola procurar a escola, ela tem o direito de ser matriculada. Aí vocês vão ter os procedimentos, cada inspetor vai te orientar direitinho como fazer, mas é importante a gente ver que a qualquer momento a criança pode ser admitida na escola.
Claro que isso não vai garantir que ela tenha condições, né, de ter aprendizagem nesse tempo, mas o direito à escola ela tem, tá? Uma garantia importante que a gente tem que sempre lembrar. Pessoal, posso passar para o próximo assunto, então? Eu acho que pode, Jonas. Tem mais nenhuma pergunta aqui, não. Senão a gente fica... Tá terminando aqui, 1 hora para cada assunto, aqui falta 1 minuto para terminar. Então tá, última pergunta que o diretor colocou para a gente. No caso da escola, que mesmo com o período da onda roxa ultrapassou as 800 horas anuais mínimas em ensino híbrido, será necessária a validação? Sim, olha, né, Jonas? Sim, se ela ultrapassou as 800, excelente, maravilhoso. É o que nós queremos, né? Mas se em algum momento houve atividade remota? Dentro das 800, e vamos colocar 866 horas e 20 minutos, 40 minutos lá. Dentro essa carga horária que vocês conseguiram, né, no ano 2021, quantas horas, né, qual foi o período em que, né, a gente não ocorreu atividade nem híbrida e nem presencial? Ou seja, somente remota, não presencial. Esse período que nós vamos validar. Tá? Vocês vão ter que lembrar aí qual foi o período que vocês estiveram. Aí nós tivemos um período aí do primeiro semestre que foi mais intenso, né? A pandemia atuou muito forte aqui no sul de Minas. Então eu peço a vocês aí, cada cidade foi de uma forma, cada prefeito liberou de uma forma, né? Foram históricos, né, de ação da pandemia diferentes em cada cidade. Então não dá para generalizar aqui, tá bom? Então eu peço, né, puxar e conversar entre vocês também da mesma cidade, né, esse período em que vocês estiveram em atividades não presenciais, tá bom? Muito bem, eu vou passar para o próximo assunto aqui, agilizar, gente, para a gente não estourar o horário. A previsão de término é 16 horas. Então vamos para o próximo assunto. Vocês estão visualizando a resolução 481 do Conselho Estadual? Um retorninho aí, por favor. Sim, Jonas, estamos visualizando. Obrigado. Muito bem. Então, esta resolução, gente, ela institui e orienta a implementação do currículo referência de Minas Gerais nas escolas de educação básica do sistema de ensino do Estado de Minas Gerais, ou seja, é uma política de Estado. Isso não se aplica só a Minas Gerais, na verdade se aplica ao Brasil inteiro. Tem a lei federal, a diretriz nacional também do Conselho Estadual, tá? Então, é algo a ser cumprido, é uma normativa a ser cumprida, e nós temos a normativa estadual. Deixar bem claro isso, vale para a rede estadual, vale para a rede municipal e vale para a rede particular. Tá, gente? Mas o nosso destaque em relação à resolução 481, que eu indico que todos os diretores das escolas particulares, né, façam um estudo aí na sua escola, né, com toda a sua equipe, que ela é muito abrangente, mas aqui o foco nosso hoje, deixar bem claro, é o novo ensino médio, que é a grande novidade aí para 2022. Muito bem, então os pontos principais aí dessa resolução 481. O artigo 1º, a presente resolução define o currículo referência de Minas Gerais para toda a educação básica, contemplando educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Parágrafo 1º, o currículo referência tem caráter normativo, é o que eu falei, é uma norma. E nós, do sistema estadual, temos que cumpri-la, tá, gente? Seja rede estadual, seja rede municipal, seja rede particular, tá bom? Eu sei que a rede particular está muito associada aí a sistemas, né, gente? Tem lá umas organizações que vêm quase que pronto para vocês, mas vocês têm que se adaptar, né, gente, à normativa estadual. Lembrar isso. Estabelece a organização curricular, assegura a formação humana integral e prevê os direitos de aprendizagem de todos os estudantes ao longo de todas as etapas e modalidades da educação básica. O artigo 4º, aí está abreviado, né, o currículo referência de Minas Gerais e o projeto político-pedagógico PPP, que a escola já tem, né, indicam o caminho para que as aulas sejam planejadas,
e executadas a partir das premissas do trabalho em grupo, coletivo, da convivência com as diferenças. Olha como nós estamos precisando disso no nosso Brasil, né? Da superação de obstáculos e do exercício pleno da autonomia. Que isso tudo saia do papel, né? E que a gente possa garantir isso para o nosso aluno. Artigo 5º, as instituições de ensino públicas, privadas e comunitárias, né, que estão presentes aqui hoje, que ofertam a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, no exercício de sua autonomia, previstas, né, a autonomia de vocês está prevista nos artigos 12, 13 e 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, devem, olha lá, ó, devem, não é podem não, é devem reformular o seu projeto político-pedagógico de forma a garantir todos os direitos e objetivos de aprendizagem, desenvolvimento, competências e habilidades instituídos na base nacional e no currículo referência, além das normativas educacionais vigentes. Então, está aí, né, gente, algo a se pensar também nessa reta final, início lá de 2022, essas mudanças aí que nós temos no novo ensino médio. Então, o PPP vai ter que passar por uma reformulação. Aí eu dei um salto triplo, duplo carpado, né, igual a Daiane dos Santos, agora tem a Rebeca também, né, dei um salto mortal aí, caí lá no artigo 72. Como eu disse para vocês, e volto a frisar, o nosso foco é o novo ensino médio, tá? Capítulo 6º, do ensino médio, o artigo 72, o currículo referência do ensino médio, que ele abreviou para CREM, é composto pela formação geral básica e pelos itinerários formativos. Opa! Novidade no ar aí, itinerários formativos, né? Uma novidade aí. Com um total de, no mínimo, 3.000 horas. Ou seja, se são 3.000 horas o curso completo do ensino médio, gente, serão 1.000 horas por ano, tá, gente? Então, acabamos de sair de uma reunião, né, de uma outra resolução que falava garantia das 800 horas. A partir de 22, para o ensino médio, 1.000 horas. Então, essa é a grande novidade aí para 2022, 1.000 horas. Teremos que garantir 1.000 horas o primeiro ano do ensino médio em 2022. Tá? Então, vamos começar com o primeiro ano, aí em 23, primeiro e segundo, aí em 24, universaliza, primeiro, segundo e terceiro. Parágrafo único. Na integração curricular devem ser garantidas 1.800 horas para a formação geral básica, orientada pela Base Nacional Comum Curricular, e, no mínimo, 1.200 horas para os itinerários formativos. Então, a Base Nacional, que vocês já conhecem, né, aquela formação geral básica, 60% da carga horária dos 3 anos. E o itinerário formativo, que é a novidade, 40% do currículo. Da integração curricular. Então, 60 a 40. Ficou assim, o novo ensino médio está dessa forma. 60% base nacional, né, a formação geral básica, e 40% os itinerários formativos. O artigo 73. A formação geral básica e os itinerários formativos deverão ser organizados por meio da oferta, atenção, de diferentes arranjos curriculares. Então, está aí um desafio para vocês aí. Conforme a relevância para o contexto local, então tem que levar em conta isso, e a possibilidade das redes de ensino, observando-se os aspectos mais globalizados e a complexidade das relações existentes nos ramos da ciência e seus componentes curriculares a saber. Então tá aqui, ó. Os itens 1, 2, 3 e 4 já é conhecido de todos nós, correto? É a base, né, dos nossos planos curriculares do ensino médio. A linguagem, as áreas do conhecimento, linguagem e suas tecnologias, com seus 4 componentes curriculares, língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física, a área do conhecimento matemático e suas tecnologias, com o componente curricular matemática, a área do conhecimento ciência da natureza e suas tecnologias, né, com os componentes biologia, física e química, a área do conhecimento ciências humanas, e agora tem, né, acrescentou o nome Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, tem aí os 4 componentes curriculares, já conhecidos também, Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Novidade em vermelho. Está lá, destacado, itinerário formativo. Mas o que é esse negócio de itinerário formativo? Está aí. Segundo a resolução 481,
os itinerários formativos são a parte flexível, diversificada. Olha aqui, né? Palavras fortes aqui, hein? Parte flexível, diversificada e dinâmica do currículo, constituídos por um conjunto de unidades curriculares que permitem ao estudante, olha só, visando o estudante, criar caminhos ou percursos distintos que irão compor a sua formação a partir de suas escolhas. Então, nós vamos ter que oportunizar escolhas para ele, viu? Vamos chegar mais à frente aí em relação... No mínimo, terão que ser 2 itinerários, tá, gente? A escola vai ter que oferecer, no mínimo, 2 itinerários, de acordo com seus interesses, suas aptidões, seus objetivos e seu projeto de vida. Então, as escolas aí que, por exemplo, têm um 9º ano, escolas particulares que têm um 9º ano, tem que abrir essa discussão com os alunos do 9º ano, com os pais do 9º ano, para taxar quais serão os itinerários, criar 2 itinerários formativos. Então, e esses itinerários deverão ser construídos a partir de 4 eixos estruturantes. São eles: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Ou seja, o aluno pesquisador na investigação científica, queremos alunos, né, que valorizem a pesquisa, isso é fundamental para um país, né? O investimento em pesquisa reflete muito no desenvolvimento do país. E quanto mais pesquisadores, né, melhor a qualidade, né, da educação do país também. Então, é fundamental a gente, né, instigar esse processo científico de pesquisa, é fundamental. Os processos criativos são fundamentais. Nós vemos, sempre na área, por exemplo, que está mais aflorada para nós aí, que é essa área digital, né, onde, por exemplo, cada dia surge aí 10, 20, 30 aplicativos que facilitam a nossa vida, né? Isso é processo criativo. Mediação e intervenção sociocultural, a capacidade do aluno de se relacionar com a sua sociedade, compreender, ter senso crítico em relação a ela e, principalmente, a questão ambiental. Aí nós estamos com uma cópia aí discutindo o futuro, né? Não o nosso futuro, mas da próxima geração, porque a situação ambiental é algo que, né, chama atenção não só local, mas global. E o empreendedorismo, não só do ponto de vista do business, do dinheiro, do cash, não é só isso, não. Empreender na vida, né? Ter um projeto de vida pessoal, profissional, né? Então, a gente tem que ensinar para o jovem, né? Temos que demonstrar para ele que, se ele planejar, quem realiza um planejamento, gente, sofre menos. Essa é a realidade. Né? Vocês são diretoras de escolas, quando ocorre um planejamento, né, bem articulado, orquestrado, dinâmico, democrático, né, gente, a coisa flui melhor. Né, gente? Isso é empreender. Você está empreendendo em pessoas, você está empreendendo, né, gente, na sua capacidade. Isso é fundamental a gente demonstrar isso para o estudante, para criar uma expectativa, né, gente, em relação ao seu projeto de vida. Então, é fundamental. Então, gente, o itinerário, ele passa por esses 4 eixos estruturantes. Muito bem, os itinerários abordam 3 unidades curriculares. Então, ó, você aí na sua escola, quando for fazer o seu plano curricular para o ano que vem, vai ter que constar agora, né, além das 4 áreas do conhecimento, você vai constar um itinerário formativo, e dentro do itinerário formativo tem essas 3 unidades curriculares. O número 1, o aprofundamento da área do conhecimento. Então, dentro daquelas áreas do conhecimento, né, a linguagem, a matemática, as ciências da natureza, as ciências humanas, tem que se discutir uma proposta de aprofundamento de uma das áreas, de 2 áreas, das 3 áreas, ou das 4 horas aglutinadas. Isso está previsto na resolução, né, que vai entrar como, né, como unidade curricular do itinerário, e, né, algumas escolas já têm esse processo de educação profissional técnica de nível médio. O sistema S utiliza muito isso, né? Agrega o ensino médio junto com a educação profissional, né? Técnica, né? Um curso técnico agregado ao ensino médio, né? De forma simultânea. Isso é possível, está agregando aí. A gente, ou então, naquele formato de cursos, né? Agregar para cursos profissionalizantes de 6 meses. Né? Nós vamos dar 6 meses aqui para o aluno desenvolver técnicas de, por exemplo, né, conhecimentos
em relação à eletricidade, né, para que ele tenha um conhecimento mínimo de eletricidade para lidar lá com pequenos conceitos lá na sua casa, por exemplo. Estou dando aqui algum exemplo, né, que vocês vão pensar aí sobre. Tá, gente? O 2 aqui, projeto de vida, fundamental, né, aquilo que a gente falou agora de pouco do empreendedorismo. Então, para que a gente consiga direcionar o aluno, né, no seu projeto de vida pessoal, profissional, social, né, econômico, né, quanta coisa que envolve o projeto de vida, né, gente? Quanta coisa que envolve, né? A gente tem que pensar em tudo isso. E a novidade também, as eletivas, tá? Que a gente vai ver aqui um detalhamento dessas eletivas. Então, o primeiro aí, ó, os aprofundamentos de educação profissional e técnica. Então, aqui, ó, buscam ampliar os conhecimentos em conjunto com o desenvolvimento de habilidades básicas requeridas pelo mundo do trabalho e pelas habilidades específicas relacionadas aos cursos técnicos, mas também pode ser cursos de qualificação profissional, né, conhecidas como FIX. Tá, gente? Você pode, né, habilitar ele, né, a ter um conhecimento para alguma profissão rápida, algo, né, que seja fácil ali de profissionalizar. E também um programa de aprendizagem profissional. Tá, gente? Não é um curso técnico, um é de qualificação e outro de profissionalização, mas isso pode ser trabalhado dentro ali desse novo ensino médio. É interessante, né, pensando no mundo do trabalho. Então, a escola vai ter que pensar sobre isso. Então, além dos aprofundamentos da área do conhecimento, também o aprofundamento profissional técnico. Projeto de vida, olha lá, é componente curricular obrigatório ofertado em cada um dos 3 anos. Então, vai ter que estar lá no primeiro, no segundo e terceiro ano do ensino médio, projeto de vida. Teremos que ter lá, no mínimo, uma aula, né, gente, em cada ano, proporcionando o desenvolvimento da capacidade de autoconhecimento, de potencialidades, de aspirações, de interesses, de objetivos de vida, etc. Pode ser trabalhado desde os anos finais do ensino fundamental, então, aí, os diretores aí que têm escolas aí desde o ensino fundamental, você pode colocar na parte diversificada do seu plano curricular, né, o projeto de vida, e vem trabalhando isso ao longo do tempo, né, e há um aprofundamento depois do ensino médio. E as eletivas, ali no artigo 91 diz lá, o que são essas eletivas? Olha lá, são unidades curriculares que devem ter duração de 1 semestre ou 1 ano cada, ampliando o leque de ofertas e permitindo que os estudantes diversifiquem e ampliem seus conhecimentos para além da área do conhecimento por eles escolhida. Então, olha a importância de se discutir isso, né? Que eletiva que nós teremos na nossa escola, né? Devem ser elaboradas e propostas pelos professores, então vocês vão levar isso agora no mês de novembro e dezembro para os seus professores, considerando as capacidades e interesses dos discentes, dos estudantes, né? Tem que haver o diálogo entre o corpo docente com as necessidades e preferências dos estudantes. Então, principalmente com os estudantes do 9º ano, fundamental agora, né? Estamos em cima da hora, com foco nos seus projetos de vida, oportunizando os processos de escolha. Então, o aprofundamento, seja da área do conhecimento, um aprofundamento na área técnica profissional, tem que estar relacionada lá no projeto de vida, e ela pode ser, né, culminada aí com uma escolha de uma disciplina eletiva que atenda aí os interesses dos alunos, né, para a escola ter mais sentido para o aluno. As eletivas podem ser integradas e abordar componentes de mais de uma área do conhecimento, sendo ministrada por mais de um ou mais professores. Então, interdisciplinar, né? Então, vai, né? A transversalidade, a interdisciplinaridade vai correr solta aqui nas eletivas. As eletivas podem ser vinculadas à educação profissional técnica de nível médio, que eu falei, né? O sistema S leva vantagem nesse aspecto, podendo ser ofertadas como curso de formação inicial e continuada, né, que eu falei para vocês, um semestre, por exemplo, o que permite, inclusive, aumentar a carga horária do itinerário formativo, né, da educação profissional técnica, quando devem ser incluídos na carga horária desse. Então, a escola vai ter que pensar sobre isso. O que vocês vão escolher aí para atender aí dentro dos itinerários formativos. Parágrafo 4º, nos casos previstos no artigo 91, né, que nós estamos, né, já citamos ele, recomenda-se que as eletivas trabalhem habilidades requeridas pelas profissões previstas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e na Classificação Brasileira de Ocupações. É algo que já está normatizado como profissão, é isso que ele quer dizer aqui, tá?
né, escolher algo que esteja normatizado como profissão. Já existem cursos técnicos dele e também já tem, né, previsto lá como classificação de ocupação funcional. Artigo 96. Atenção, gente, artigo 96. As redes de ensino e as instituições escolares têm autonomia, vocês têm autonomia, tá? Para definir quais itinerários de aprofundamento serão ofertados. Atenção para o considerando um processo que envolva a participação da comunidade escolar, então vocês vão ter que registrar essa participação. Os interesses das escolhas dos estudantes, vão ter que registrar esse interesse das escolhas dos estudantes. As demandas, né? As necessidades do mundo contemporâneo, o contexto local da sua cidade e as possibilidades da oferta da rede de ensino e da instituição escolar. Vocês também vão ter que verificar o que é possível no seu corpo lá de docentes, né? Que habilidades e competências os docentes têm para poder atender, né, o que está sendo solicitado pela comunidade, pelos estudantes e pelas demandas e necessidades do mundo contemporâneo. Então, vocês têm autonomia, tá, gente? Mas, como diz o parágrafo único, deverão garantir a oferta de pelo menos 2 itinerários. Então, o plano curricular do primeiro ano, do ano que vem, de 2022, vai ter o plano curricular de um itinerário e vai ter o plano curricular de outro itinerário, né? Então, 2 itinerários deverão ser garantidos. E o aluno vai exercer a escolha, ele vai ter esse direito de escolher qual itinerário, né, para qual plano que ele vai migrar. Podendo, se houver vaga, cursar mais de um deles, de forma concomitante ou sequencial, né? Se for possível fazer isso de forma simultânea, ou depois eu termino, volto para a escola, porque eu quero, né, fazer aquele outro itinerário lá. É possível também, está previsto aí na resolução, tá bom? Então, vocês têm autonomia para desenvolver, mas essa autonomia, considerando, como eu disse, né, a participação da comunidade, os interesses e escolhas dos estudantes, demandas e necessidades do mundo contemporâneo e o contexto, tá, gente? É muito importante. E vocês devem desenvolver 2 itinerários, tá bom? 2 itinerários, tá? Essa oferta tem que ser garantida, tá bom, gente? 2 itinerários. Agora, se os alunos escolher só um, não tem problema, mas vocês ofertaram 2, tá? Mas, no mínimo, 2 itinerários. Se quiser ofertar mais de 2, ó, excelente, tá? Vai depender aí da situação de cada escola. Artigo 97. As instituições escolares ofertantes do ensino médio devem realizar a adequação da carga horária mínima definida para a formação geral básica, 60% de 1.000 horas, né? E para os itinerários formativos, no caso, 40%. Então, 600 horas de formação geral básica, 400 horas de itinerários formativos para o primeiro ano em 2022, em atendimento, né, à lei federal. Então, não se trata da vontade de Minas Gerais, não se trata da vontade da Regional de Ensino de Pouso Alegre, tem que deixar claro isso para os pais, para os responsáveis. Se trata de uma política de Estado. Né? Foi identificado que o ensino médio, né, gente, o processo de ensino-aprendizado do ensino médio é muito deficiente, os indicadores do ensino médio do Brasil, em comparação com outros países subdesenvolvidos de base industrial, estão muito abaixo. O Brasil tem ficado aí antepenúltimo, penúltimo, né, nas avaliações externas realizadas, né, em comparação com esses outros países. Então, nós precisamos melhorar, é uma realidade, né, e nós fazemos parte desse desafio, todos nós, tá? Então, universalizou, gente, para todo. No Brasil inteiro, isso vai acontecer em 2022. Isso é preciso informar os pais. Tem a lei federal, né, que estabelece isso. Ela tem um prazo, né, ó lá, de 2017 a lei. Ela tem um prazo que até, né, o início do ano letivo de 22 deveria ser colocado em prática esse novo ensino médio com essa nova lógica de funcionamento. Então, deveremos atender, tá? Deverão ser implantadas, né, até a universalização completa até 2024. O início do ano letivo de 22, é o nosso caso, ano que vem, prazo máximo para a implementação dos novos currículos do primeiro ano série do ensino médio para todas as instituições de ensino autorizadas a ofertar o ensino médio no sistema de ensino do Estado de Minas Gerais. Aí, em 23, primeiro e segundo, e em 24, primeiro, segundo e terceiro, aí universaliza, todos nós estaremos, né? Então, vai acontecer ano que vem. Na escola, você tem um primeiro ano com uma carga horária,
né? Isso vai demandar, né, a ampliação, né, da carga horária, vocês vão ter que analisar com calma lá. O segundo ano ter outra carga horária e o terceiro ano ter outra carga horária. Então, isso vai acontecer. Realmente, esse plano curricular vai ficar um pouquinho diferente, né, dos outros anos. Porque vocês vão ter que adaptar essa nova realidade, né, que se impõe, né, e que ela veio para melhorar, né, esse processo de ensino-aprendizagem. O artigo 98 deixa claro que as redes de ensino e as instituições ofertantes do ensino médio devem fazer as adequações, então aqui está claro, gente, tem que fazer, das propostas pedagógicas e dos currículos de ensino médio, né? Então, o seu PPP e também o seu plano curricular, assegurando o cumprimento da carga horária em todo o percurso escolar do estudante, garantindo o direito à equivalência entre aprendizagem de estudantes transferidos e o aproveitamento de estudos. Claro que você vai chamar um inspetor, né, para fazer essa regularização, para te ajudar aí, mas isso é garantido. Não pode... Ah, lá não tinha né, lá ele veio, lá, né, vamos adaptar. Ele veio do exterior, vamos, como é sempre feito, tá? Nós vamos adaptar aí. Esse é um direito de equivalência que nós vamos ter que garantir para esse aluno. Transferidos e o aproveitamento de estudos, resguardando a regularidade dos seus estudos e da escrituração dos documentos escolares. Tá bom? Então, gente, vocês viram aí que, voltando só aqui, né? Adequação da carga horária é dever, tá, gente? É dever, né? Levando em conta, no primeiro ano do ensino médio, em 2022, 60% para a formação geral básica, as 4 áreas do conhecimento e 40% dos itinerários. Itinerários, aprofundamento das áreas do conhecimento ou técnico profissional. 2, projeto de vida nos 3 anos. 3, a eletiva. E a partir de 22 isso já começa. Então, vamos acertar o nosso plano curricular, como vai ser, isso vai ter que ser discutido, é claro, né? E também vocês deverão adequar aí a proposta pedagógica, o PPP, e o currículo de vocês, tá? Lembrete, esse lembrete aqui não se aplica para vocês, que vale para as secretarias municipais e escolas estaduais, tá? Vai passar, a gente volta aí daqui a pouco, se abraçar os contatos. Vou voltar aqui para a tela para abrir para as perguntas, que não vieram perguntas para essa resolução, nem no link, nenhuma escola enviou perguntas para esse link. Tá? Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Ok, vamos abrir então para as perguntas. Se vocês entenderam aí, gente, essa mudança, com certeza a maioria tem o suporte, né, de sistemas, né, de material didático, né, que vem trabalhando em conjunto aí com a rede também estadual, municipal. Com certeza vocês também se anteciparam, né, estão entendendo o que está acontecendo. Mas aqui a gente fez questão de passar para vocês a normativa do Conselho Estadual, né, que é a nossa norma, né, que nós devemos, que o sistema estadual, seja a rede estadual, municipal ou particular, deve seguir, né, com seu rigor, e isso será, né, na visita da inspeção escolar, será observado no plano curricular de vocês, né, na carga horária prevista para vocês. Então, estamos abertos às perguntas. Dúvidas, perguntas, se não tiver, está tudo tranquilo, Vanilda, por aí? O chat aí tá todo mundo feliz, contente, preparados, né, para 2022. Nenhuma pergunta? Parece que chegou uma aí. Jonas, tem uma pergunta aqui do Colégio Intelecto, perguntando sobre se existe a possibilidade do Enem também ser reformulado para 2022 com a modalidade seriada. Se a superintendência tem alguma informação para passar. Não há nenhuma informação em seriamento do Enem, não. Existe o seriamento de algumas universidades, né? Mas do Enem, nós não temos essa informação. Tá? Em relação até o Enem, boas perguntas, ele será adaptado, viu, gente? Haverá uma adaptação do Enem, isso para no final de 2024, quando termina, né, vamos assim dizer, né, a implementação do novo ensino médio. Então,
em 22, em 23, o Enem vai seguir o formato anterior. Para 24, né, atendendo a base nacional, né, o Enem vai ter que se adaptar também a essa realidade. Então, e com certeza haverá uma adaptação. Não só também, com certeza, as universidades, né, vão se adaptar à base nacional, é fundamental. Por isso que nós temos que já seguir nesse caminho aí da base, né, o nosso currículo referência de Minas Gerais, nada mais é do que a base mineira. É a base nacional reforçada com as especificidades de Minas Gerais, né? Nós temos uma cultura muito rica aqui em Minas Gerais. Então, vocês observaram, se vocês teve a oportunidade de observar com bastante calma aí, o currículo de referência de Minas, né, tem algumas especificidades. É interessante, né, essa base mineira. Então, ela reforçou a base nacional, essa é a verdade. Mais alguma pergunta? Uma outra pergunta da Escola Técnica de Eletrônica, Eduardo Abranches, cumprimentando, né, boa tarde, e dizendo que foi dito durante a apresentação que cada escola deve oferecer pelo menos 2 itinerários formativos. No caso de uma escola do ensino médio que oferece curso técnico, esses itinerários podem ser um com aprofundamento em área de conhecimento e o outro um ensino técnico? Sim, sim. Né? Vocês levam, o pessoal do técnico leva uma vantagem, né, que você já tem a experiência, vamos dizer assim, né, dos cursos técnicos profissionais, né, profissionalizantes. Isso é uma vantagem significativa, diferente das escolas, né, que seguem, né, a base, né, a formação geral, que vão ter que se adaptar, vão ter que pensar sobre isso, né? Se vão aprofundar somente nas áreas do conhecimento ou se vão abrir essa possibilidade de um aprofundamento da formação técnica profissional. Né? Mas vocês levam vantagem, realmente é possível, tranquilo. Está dentro do... se tiver mais de um curso técnico, praticamente você já tem 2 itinerários aí, né, nesse processo. Ô, Jonas, só lembrando que nesse caso é o ensino médio integrado, né? Sim, parecido com o que é feito no Instituto Federal, que é um plano curricular único, né? O aluno que se matricular para essa turma, ele fica sujeito ao plano curricular todo, né? Tanto a parte da formação geral como a parte técnica. Isso mesmo, André, obrigado. Exatamente, é concomitante, ao mesmo tempo, é uma matrícula única, né? Deixar claro isso, tá, gente? Não são 2 matrículas, é uma matrícula única, então o aluno tem a formação geral e tem o itinerário, dentro desse itinerário tem a formação técnica. Tá? É uma matrícula única. Mais perguntas? Oi, Jonas. Tá me escutando? Fabiola, prazer. Tudo bem? Então, a minha dúvida é o seguinte, que acredito que a grande maioria das escolas particulares devem seguir essa linha. Hoje, meu primeiro ano já tem mais de 1.000 horas e os meus 3 anos têm bem mais que 3.000 horas. Então, como eu vou ter que me adequar, não tem um mínimo. Por exemplo, hoje eu tenho 3.400, então eu posso mexer dentro desses 3.400 e não tem problema também eu passar bem além disso? Não tem problema? Não tem problema. Você tem que garantir 1.000 horas a cada ano, né? 1.000 horas a cada ano. Se você passar 1.200 primeiro, 1.300 segundo, 1.400, o terceiro normalmente, né, a escola particular tem o terceirão, né, que eles têm um aprofundamento ali visando, né, os vestibulares e tudo mais, né, não tem problema, tá? Só que aí vocês vão ter que adaptar. Na realidade, a gente vai ter que se adaptar e acabar diminuindo aulas, porque se eu tenho que colocar 60% na base nacional e 40% no itinerário, eu vou ter que tirar um pouquinho da base nacional, mais ou menos por aí, né? Nesse caso, Fabíola, eu entendo, né, o aprofundamento da área do conhecimento vai ajudar vocês aí, né? Vamos aprofundar na matemática, por exemplo. Né? É o mesmo professor que dá aula de matemática na base que vai fazer o aprofundamento, concorda? Sim, sim. Por exemplo, uma matemática financeira para a vida. Matemática aplicada à vida, né? Uma boa ideia. Né? Sim, então, entendi. vocês vão ter que pensar sobre aí como que vocês vão articular, né? Porque vocês têm que compor, tem que conversar com seus professores primeiro, né? Como disse o próprio documento da 479, depois apresentar isso para os alunos do 9º ano, principalmente, né? Também para os pais, e pensar em estratégias aí, os pais, queremos que invista mais na área de ciência da natureza, né? Queremos que invista mais na área de
ciências humanas e sociais aplicadas. Aí é uma discussão que cada escola vai ter que fazer, né, para qual vai ser o aprofundamento necessário aí. Tá? E lembrando, né, o projeto de vida tem uma aula em cada ano, no mínimo, né? E a seletiva também, vocês vão pensar nesse processo da eletiva, como uma educação financeira, uma educação ambiental, por exemplo, que são interessantes, né, assuntos importantes, relevantes no mundo atual. Obrigada, Jonas. Mais perguntas? Jonas, o Eduardo Abranches, lá da ET, agradeceu a resposta e pergunta também, quando o curso não for integrado, se forem concomitantes, né, como podemos proceder nesse caso? Eu não entendi. O ensino médio, ele está falando? A ET tem o ensino médio e tem os cursos técnicos. Pode ser concomitante, quando o aluno faz o ensino médio junto com o curso técnico, em 3 anos ele termina médio e técnico, ou então, quando ele já tem um curso médio e faz somente a parte técnica. Então, é isso que ele se refere quando o curso não integrado. É o que eu falei, viu, Eduardo, né, que você falou, né, Ana? Isso. Eduardo, vocês têm uma vantagem comparativa aí que a maioria das escolas não tem, que é a formação profissional, né? Então, você pode lidar com isso. De repente, no curso técnico lá, né, você está de eletrônica, você encaixa os seus alunos do ensino médio e vão fazer uma determinada disciplina lá que tem um valor profissional interessante, né? Noções básicas de eletricidade, por exemplo. E você encaixa, é comum ao técnico e também é comum ao ensino médio, né? E você encaixa lá no plano curricular. É possível, né? É possível isso. Né? É uma vantagem comparativa que você tem aí para facilitar na composição do plano para esses alunos do ensino médio. Ok, Jonas. Só para complementar, na verdade, a minha dúvida foi quando você respondeu a minha primeira pergunta, alguém entrou e falou que quando eles são integrados, né, o ensino médio e o técnico são integrados. Só que no nosso caso são 2 matrículas separadas, né, são médio e técnico concomitantes. E aí, nesse caso, né, mesmo no curso, os alunos fazem separadamente as matrículas para um e para outro. Nesse caso, como ficaria essa questão dos itinerários? Você entendeu? Entendi. Nesse caso, vocês vão ter que... Pois não, André. Posso falar? Sim, Desculpa, claro. fui eu que respondi. Isso mesmo, Andréia. Obrigado. Então, nesse caso, como são 2 matrículas, o aluno ele fica sujeito à matrícula do ensino médio, o mínimo de 1.000 horas, com um determinado itinerário que vocês vão colocar, e outra matrícula no curso técnico. São 2 matrículas. Quando eu coloquei a questão do integrado, quando você optar pelo itinerário de educação profissional, a matrícula ela é única. Então, os alunos, ele fica sujeito a um único plano curricular, onde tem a formação geral e esse itinerário que é profissionalizante. Agora, como acontece hoje na ET, então, vocês ampliariam a carga horária do médio, eu não sei qual que é a carga horária, se vocês já têm 1.000 horas, e obrigatoriamente tem que colocar um itinerário, e o aluno ainda faria o curso técnico, né? Então, ele teria aí as 2 matrículas. Compreendi. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado, Jonas. Boa tarde. Jonas, tem mais uma pergunta também do Colégio Intelecto sobre a adaptação do projeto político-pedagógico relacionada com o novo ensino médio, se deve ser enviado até qual data? E também pergunta sobre o histórico escolar do aluno, se ele será dividido em itinerários e base nacional comum. O projeto, vou responder a primeira, depois você engata a segunda, Ana. Segura a segunda. A primeira é sobre a adaptação do PPP, né, com relação a esse projeto do novo ensino médio, até quando que é para ser enviado para a inspeção? O PPP é uma discussão que vocês vão ter que abrir agora, né, com os seus professores, sua equipe, né, e também com a comunidade escolar, estudantes e pais, em relação a essa novidade, né, que a resolução 481, nesse caso aqui, estabelece. Então, é algo assim que pode ultrapassar o ano de 2021 e alongar para 22, né? Pode se alongar, sim, não há problema.
porque realmente tem que haver essa discussão, se for possível, dar terminalidade dessa discussão até dezembro e já encaminhar para nós aí o novo PPP, ótimo, né? Consolidar aí com sua comunidade, excelente, seria o ideal, né? A gente sabe da dificuldade do tempo, né? Mas seria o ideal porque já vai começar a funcionar, né? Já tem que estar a proposta pronta para 2022, tá bom? Então, eu diria assim, isso pode ser entregue ao longo do mês de janeiro, para que os inspetores, quando do retorno, façam o processo avaliativo disso no mês de fevereiro, tá bom? Dá uma olhadinha lá no que está previsto. Na verdade, os inspetores vão verificar se vocês adaptaram o PPP à resolução 479, é isso, tá? E a outra pergunta? A outra pergunta também do Colégio Intelecto é sobre o histórico escolar do aluno, se ele vai ser dividido em itinerários e base nacional comum curricular. Sim. Essa questão do histórico, nós estamos construindo, eu ainda vou reunir com os inspetores escolares, nós não estamos construindo, até a inspetora Valéria enviou um histórico de uma escola particular, né, que ela atende, para a gente adaptando, né, com certeza, vai ter lá a base, que já tem no seu histórico, aí a base, né, da formação geral, e nós teremos, né, um acréscimo aí do itinerários formativos. Né, e dentro desse itinerário, os componentes curriculares desse itinerário serão aqueles 3 que nós citamos na 479, na 481, que são aprofundar, aí essa decisão é de vocês, né, o aprofundamento da área do conhecimento, ou profissional técnico, e também o projeto de vida, e o terceiro componente, a eletiva, que vocês vão escolher também, pensar com a comunidade. Então, vai ser um trabalho árduo aí, né? Hoje é 11 de novembro, está acabando, nós temos um feriado aí agora, segunda-feira. Eu sei da correria, mas, né, esse trabalho aí com os alunos do 9º ano, com os pais do 9º ano, com a sua equipe de professores, é importante para a definição desse itinerário. O próprio histórico, gente, não fiquem preocupados com isso agora, não, porque ele é mais na terminalidade lá, né? A gente sabe que um aluno pode pedir transferência, mas dá tempo ainda da gente consolidar isso, junto, né, ao Conselho e também à Secretaria de Estado, desse formato de histórico, o que vai ficar, né, na parte comum lá, o que vai ficar na diversificada, né? A gente vai esclarecendo para vocês no dia a dia aí, no serviço regular da inspeção, tá bom? Mas vai mudar, com certeza. Tem mais alguma aí, Ana? Aqui no chat já terminou, só se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone, né, e fazer a pergunta agora. Bom, então, sinônimo que o pessoal compreendeu aí essa lógica. O que eu quero deixar claro, né, gente, trata-se então de uma política de Estado, né, esse novo ensino médio, ele se aplica em todo o Brasil, né, a partir de 2022, deixem bem claro isso, né, sua comunidade, não é uma vontade da escola, não é uma vontade da regional de ensino, não é uma vontade, né, do Estado de Minas Gerais, e sim, né, gente, um desejo discutido amplamente, né, na base nacional, e que repercutiu em Minas aqui com a nossa base mineira, que é o currículo referência de Minas Gerais, tá bom? Então, diante desse compromisso de todos, nós estamos aqui abertos a qualquer dúvida, pergunta que vocês tiverem nesse processo todo, também a equipe dos inspetores escolares, né, estão disponíveis para tirar qualquer dúvida. Então, esse aqui é vamos dizer assim, né, o começo aí desse trabalho que nós teremos, que será árduo, né, ao longo desse mês de novembro e dezembro, nessa discussão que a escola vai ter que ampliar aí, né, com os pais, principalmente dos 9º anos, tá? Principalmente com os pais dos 9º anos, né, nessa transição aí para esse ensino médio, o ensino médio, né, com 60% da base nacional, né, da formação geral, e 40% dos itinerários. Pessoal, é isso. Tá? Agradeço, então, né, não havendo mais perguntas aos inspetores, alguma observação. Jonas, entrou uma pergunta agora. Os colégios que têm material apostilado e o currículo é de São Paulo deve ser adaptado para o Conselho Regional de Minas Gerais? Essa é uma questão que vocês vão ter que olhar com bastante atenção, tá, gente? Porque vocês viram aí que o Conselho é uma normativa, né? Logo no começo da resolução está bem claro, é uma norma, né, que deve ser seguida pelo sistema
mineiros, né, de ensino. Envolve as 3 redes, né, estadual, municipal e particular. Então, dá uma olhada, claro que, né, São Paulo também está se baseando, né, gente, em documentos aí do Conselho Nacional, né, tem lá o seu conselho também estadual, né, muita coisa muito semelhante. Então, mas é bom dar uma olhada para ver se está atendendo aí no aprofundamento das áreas do conhecimento, dar uma olhada aí se está previsto o projeto de vida. Às vezes tem um outro nome, entendeu? Às vezes pode ser parecido, né? A gente faz as adaptações. E essa questão da eletiva também, dá uma olhadinha lá. Às vezes só muda, né, gente, o nome ali, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Então é preciso ter tranquilidade na hora dessa análise aí, desse material didático, mas ele deve compor, tá, gente? Ele deve compor aí o que está previsto, né, na nossa base mineira, né, o nosso currículo de referência de Minas Gerais. Eu acredito, né, pelo menos na nossa experiência aí de outras mudanças, né, gente, que esse pessoal de editora, eles, né, editora e sistemas aí, eles estão muito antenados, né, eles ficam muito antenados com essas mudanças, né, eu acredito que não haverá tantos problemas, não. Talvez adaptações aí que deverão ser feitas, tá? Mas qualquer dúvida, gente, pode nos procurar aqui na regional, ou seu inspetor escolar, para a gente assessorá-los aí, se tiver alguma dúvida em relação ao que propõe lá o material, tá bom? É uma novidade para todos nós, né, gente? Nós vamos construir aí, juntos, né, esse novo ensino médio, com certeza. Tranquilo, gente? Ô, Cláudio, eu estou vendo você aí, você está trabalhando aonde, Cláudio? No ângulo, Jacutinga. Ah, tá no ângulo. Cláudia foi diretora da rede estadual, né? Então, poxa, ué, será que foi aberto para a rede estadual? É verdade. A Cláudia aposentou, né? Aposentei o Estado. Você aposentou e aproveitou sua experiência toda e está colocando em prática no ângulo. É isso aí. Importante. Prazer em revê-lo. Gente, então eu vou encerrar, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, estamos à disposição. Então, só, né, as tarefas, né, vamos deixar aqui, né, as medidas aí de saneamento em relação à validação das atividades não presenciais, né, somente o período não presencial, tá? Deixa bem claro. Vocês têm, após o término do ano letivo, 30 dias para entregar, né, via e-mail, nada de papel, e agora também vocês vão ter esse trabalho aí de discussão, de conscientização em relação ao novo ensino médio com o nono ano, o PPP, a organização curricular, a gente, é muito importante, é isso. Gente, muito obrigado, foi um prazer falar com todos vocês, até a próxima, estamos à disposição. Enviaremos amanhã tanto o vídeo como também as 2 apresentações. Um abraço a todos, até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Vanilda e Ana Buda, aí, pelo assessoramento aí. Nós que agradecemos, Jonas. Obrigada pela reunião, pelas informações e parabéns por mais esse trabalho. Viu? Um abraço, até mais. Tchau, gente. Boa tarde.